Baruch Hashem. Quão gostoso é sentir a presença do Eterno, né, meus irmãos? Quando a gente louva de verdade, quando o louvor procede do coração, o Eterno se manifesta e a gente pode sentir a presença do Eterno. Irmãos, que Shabat maravilhoso o Eterno nos deu a semana passada, quando as bênçãos do Shabat já foram proferidas de cima daquele monte, quando nós oramos, e particularmente eu orei e pedi ao Eterno para que o Eterno se manifestasse, a sua kevod no momento da Birkat Kohanim, no momento da bênção sobre as crianças, a bênção sobre os enfermos e necessitados. E a gente pôde ver verdadeiramente, quando eu encerrei a Birkat Kohanim, o Senhor visitou a irmã Rai de forma maravilhosa. A oração na hora nona foi uma bênção. Quem participou sabe que o Eterno nos encheu. Foi uma das orações mais gratificantes que eu fiz nos últimos tempos. Então o Eterno nos visitou grandemente. Mas quando nós buscamos verdadeiramente a face de Hashem, Satanás se levanta. Satã não fica satisfeito quando você bota a sua cara no pó, quando você escancara o seu coração, entende? Buscando o Eterno com sinceridade. E o que aconteceu? Nós encerramos o Shabat Carravidalar aqui. E ao fechar a Carral, apareceu uma mulher, caiu na rua, eu e Hilel socorremos essa mulher. E eu comecei a me sentir mal do lado desta mulher. E ela começou a falar que estava com muito frio, pega a minha coberta. Só que geralmente quando a pessoa sente um frio extraordinário é quando ela está perdendo sangue, que não era o caso daquela mulher. E logo eu detectei que era espírito imundo, pedi autorização ao marido dela para orar por ela. Falei com ele, eu sou o pastor dessa comunidade aqui, eu posso fazer uma oração? Quando eu botei a mão na cabeça dela, que eu comecei a orar, Satã se manifestou. E é triste, irmãos, a gente vê como Satã age na vida das pessoas e dominam a vida dessas pessoas. Essa mulher, ela ficou como se fosse uma serpente se debatendo no chão. E Satã falando através da boca e usando a voz daquela mulher, dizendo que ele tinha todo o poder. É ele que está no controle de tudo, é ele que manda. É ele que vence, que nós temos que obedecê-lo. Ele audacioso falando isso. Vocês têm que me obedecer, é eu que mando, porque eu tenho todo o poder. E não foi fácil não, meus irmãos. Hilel orando e eu expulsando. Teve uma hora que eu peguei no rosto daquela mulher e virei, e olhei dentro dos olhos de Satã. Falei, Satã, você sabe o nome que eu invoco. Em nome de Yahut Sevaot, eu te expulso. Em o nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias e o nosso Salvador. Foi naquela hora, meus irmãos, e Hilel também falando, olha, nós estamos usando o nome verdadeiro, você tem que sair. E aquele demônio saiu, e foi nítido o momento que nós vimos Satã saindo. Aquela mulher se esticou, tudo que ela tinha para se esticar, e Satã começou a sair pela boca dela, e ela foi expirando. E foi saindo, irmãos. Parecia que ela ia morrer, porque aquilo se prolongou. De tal forma que eu fiquei preocupado com a respiração dessa mulher. E foi naquele momento que Satã saiu e teve que abandonar. E ele é mentiroso. Muitas vezes ele quer que você acredite no que ele fala. Ele diz que ele tem todo o poder. Não, ele tem poder. De fato ele tem poder. Mas todo o poder foi entregue a Yeshua HaMashiach. E ele voltou do Shammai. Depois que ele se apresentou como oferta limpa e pura aos olhos do Eterno, ele volta do Shammai e diz, agora, todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Todo o poder pertence a Yeshua HaMashiach, porque Elohim, o seu Pai, assim quis, em nome de Yeshua. E ele diz que nos daria força, autoridade sobre espíritos imundos. Por mais, Hilel, que ele vira e fala que você é fraco, ele teve que sair. Ele teve que sair. Baruch Hashem. Agora, é muito fácil, irmãos, detectarmos o espírito imundo quando ele está manifesto. Difícil é detectarmos pessoas possessas no nosso meio.
Isto é difícil. Pessoas com mentes e corações satanizados. Enquanto você está tentando dar fruto, a pessoa está te julgando. As pessoas não produzem, é uma árvore seca. E fica olhando o que está produzindo e achando falhas e defeitos. Essas pessoas é difícil detectar. Mas Satã, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, quando você começar a perceber essas coisas acontecendo, sabeis que o Eterno primeiro está te capacitando. Você está ganhando experiência. A irmã Rai falou, eu nunca vi uma cena dessa. Eu falei, hoje você foi ungida. Hoje você foi enchida pelo poder do Eterno e mais tarde você viu que Satã também tem poder. Mas todo o poder está com Yeshua. E Yeshua disse que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Baruch Hashem, porque esta palavra é fiel. Amém? Para nós. Vamos então abrir nossas escrituras, como foi lido aqui na porção, lida mais cedo, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, essa paraxá tem por nome Re'e. Re'e. E a conotação dessa expressão hebraica é observe. Observar o quê? O que Hashem está nos convocando para observar. Porque ele está falando, Shem, observe. Observar o quê? Se você prestou atenção, nas últimas 3 paraxotes, todos os primeiros capítulos das paraxotes sempre iniciaram assim. Olha, ouve os meus estatutos, observe as minhas ordenanças, quando derdes ouvido a minha voz, os meus estatutos, meus preceitos e os meus juízos. Sempre o Eterno chamando a atenção do povo para observar a sua Torá. E o que a Torá significa para nós? Instrução. Sabe por que Torá quer dizer instrução? Porque o Eterno não quer separar um povo e mandar que esse povo milite, marche, sem instrução. Por isso, quando o povo saiu do Egito, eles foram impedidos de entrar em Canaã, eles voltaram para trás, ficaram quase 2 anos acampados aos pés de um monte, ouvindo as instruções do Eterno. Depois de 2 anos de aula, o Eterno fala, agora vá, marche, vá e conquiste a terra prometida. Por isso, muitas vezes, você não entende o processo do Hashem na sua vida. Por que eu estou sentado só recebendo? Porque Hashem está te capacitando. Baruch Hashem. Então, essa paraxá, ela começa com o título Re'e, observe. Se você pegar logo o capítulo 11, no verso 26, a palavra do Hashem diz assim para nós, no verso 26 do capítulo 11, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha, que a Torá de Hashem seria essa bênção ou essa maldição? A Torá de Hashem é condicional. E na Torá de Hashem faz-se valer o quê? O livre arbítrio. Não é verdade? A Torá de Hashem, ela pode te abençoar, mas ela está apta a te amaldiçoar. Aí entra o maior mistério do Hashem, que Shaul fala assim, então, o que direi eu? O bem se tornou em mal? Ele fala, de forma nenhuma. Porque se não fosse pela Torá, eu não saberia o que é transgressão. Então Shaul ratifica que a Torá, o objetivo da Torá é apontar o seu pecado. Vocês sabiam disso? O objetivo da Torá é apontar, mostrar o teu pecado. E a Torá, por si própria, não pode fazer expiação por vocês. Quem tem a fé em Yeshua HaMashiach sabe disso. A Torá não pode fazer expiação por vocês. A Torá pode te avisar, te redarguir, te exortar. Olha, não pise aqui que você vai cair e vai vir maldição. Mas uma vez que você pisou e caiu, ela não tem o poder de te restabelecer. Vocês sabiam disso?
Aí entra quem em cena? Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, fazendo expiação por nós. Aí Shaul diz também que sangue de bodes e de cordeiro nunca foram eficazes para nos aperfeiçoar. Nunca foram eficazes. Por quê? Porque todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer o mesmo processo. Mas como o sangue de Yeshua é algo muito precioso, que pagou o nosso pecado, bastou ele vir uma vez e padecer uma só vez para te redimir. Quão poderoso é o sangue de Yeshua HaMashiach em nossas vidas, amém? E a Torá deu testemunho desse sangue. E a Torá diz aqui, no verso 26, eis que eu ponho a bênção e a maldição. Você pode ouvir a voz de Hashem, pô-las em prática e ser muito abençoado. Mas você pode também até ouvir, mas pode ouvindo não dar ouvido. Você sabia? Você pode escutar a voz do Eterno e não dar ouvido? Aí ele te chama de tolo, aquele que edifica a casa sobre um montão de areia. Vem o problema, vem a tempestade e você vai sucumbir. Olha, meus queridos, tem pessoas que têm a doutrina baseada em doutrinas de vento, levado por ventos de doutrina. Jamais você pode deixar alguém bonito, importante, rico, grande, tirar uma base que você tem por meio de estudos. E você sabia que pessoas com apenas a sua opinião mudam um contexto todinho? Tira a sua base que você galgou muito, estudando muito para obter. A opinião de alguém importante pode fazer você largar tudo que você aprendeu e seguir apenas uma opinião. Então, por que nós estudamos a Torá a cada Shabat? Para nos dar base. Nós não aprendemos que a Torá, ela é a sapata, o alicerce de toda a construção do Eterno? Então, na Torá, nós aprendemos a nos edificar e aprender a adorar corretamente. Muitas pessoas estão adorando de forma que não agrada o Eterno, por não aprender a adorar. Então, ele já começa falando que eis que eu ponho a bênção e a maldição. Então, a Torá aqui para nós é condicional, né? Quando ele usou a palavra bênção, ele usou a expressão no hebraico, brahá. Essa expressão, ela se escreve da mesma forma que a expressão berechá no hebraico. Berechá, em hebraico, é o tanque onde os camelos se ajoelhavam. E berechá era símbolo de descanso para os camelos. Vocês vão entender a conexão das coisas. A palavra brahá, ela quer dizer bênção dada, estabelecida, profetizada. E ela se escreve da mesma forma que a palavra berechá. E berechá era o tanque onde os camelos se ajoelhavam. E Yeshua não diz, vem a mim e beba da água que jorra para a vida eterna. E quando nós buscamos Yeshua? Com joelhos postos ao chão, com joelhos dobrados na presença do Eterno, buscando a face de Yeshua. Então, assim como o tanque para os camelos era símbolo de ajoelhar e beber, e era símbolo de descanso, Abrahá de Hashem é símbolo da sua busca por oração e do seu descanso, porque quem é abençoado é multiplicado, quem é abençoado é saciado, quem está abençoado está com shalom, está descansado na presença do Eterno, e este não anda inquietamente, amém? É a conotação, é uma das conotações da expressão brahá. Se eu fosse falar só da expressão brahá, a paraxá ficaria só nisso. Mas eu tenho que trazer só aquilo que é importante para este estudo em questão. Se você olhar, aí ele diz que a Torá ela pode ser brahá, mas ela pode ser kelalá. Aí ele usou maldição. A Torá pode ser maldição em sua vida. Não que o mal se tornou... o bem se torna mal, mas a sua desobediência em relação à sua voz, o seu bom conselho. E essa expressão, kelalá, maldição, vem da raiz de kalal.
Kalal é um substantivo feminino que significa estar amaldiçoado por alguém. Então, quando o Eterno usa a expressão Kelalá, que vem da raiz de Kelala, está dizendo, você, se não der ouvido à minha voz, será amaldiçoado por alguém. Quem é este alguém? Quem é este alguém? Não, o próprio Elohim. O próprio Elohim. Porque o Eterno falou, põe a bênção, a maldição. O Eterno não incute ninguém ao pecado, mas ele avisa, eu sou a vida. A minha Torá é o caminho, mas a gente insistentemente tenta trilhar por outros caminhos. E a gente vai sofrer o quê? A condenação. Hashem estava sendo justo com o povo. Lembremos-nos que o povo aqui estava prestes a entrar em Canaã. E Moshe categoricamente, diligentemente, está reforçando toda a Torá para o povo, dizendo, olha, se vocês entrarem lá, e se vocês adorarem os seus ídolos, se vocês praticarem tudo que essas nações estão praticando hoje, vocês também serão tirados de lá, e lançados fora, como Hashem tirou essas nações. E o povo praticou ou não praticou a idolatria? Caiu ou não caiu nas mesmas transgressões do povo? Aí Hashem é justo. Como que Hashem ia tirar essas nações por praticar tais coisas? Introduzir Israel e depois Israel praticando as mesmíssimas coisas, não tocar neste povo. Por isso que esse povo foi expulso de lá. E hoje, presta atenção, Hashem está falando algo conosco, que se nós praticarmos as obras antigas, que praticávamos antes de conhecer esta palavra, nós cairmos em porfia, caímos em contendas, caímos em todas as obras classificadas como obras carnais. Shaul fala assim, olha, acaso quem pratica tais coisas não é a carne que manda sobre vós? E se hoje, irmãos, a carne mandar sobre nós, nós somos escravos. Eu falei no estudo do 4º dia que eu dei lá no bairro, e eu falei uma coisa, todo mundo fala de Yeshua meu Salvador, mas se você sair lá fora e perguntar às pessoas, Yeshua nos salva de quê? Eles não sabem dizer. Nos salva do diabo, nos salva de outra coisa, nos salva do crente ruim. Não. Yeshua veio para nos salvar da transgressão da Torá. Yeshua veio para nos salvar do corpo pecaminoso que outrora nós tínhamos. E se você tem ainda, você não está restaurado, meus irmãos. Ou meu irmão e minha irmã, busque a restauração. Então Yeshua veio nos salvar, não é do teu irmão. Não é do teu irmão que talvez você nem goste de cultuar do lado dele. Não, Yeshua veio nos salvar da transgressão da Torá, do pecado. E Yeshua fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual foi a indagação dos anciãos? Nós somos filhos de Abraão, não somos escravos. Aquele povo estava tão ignorante, tão cego espiritualmente, que era escravo de Roma, tinha que pagar imposto da Roma e diz, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém, somos um povo livre. Não conseguia ver a escravidão física, quanto mais a espiritual. Eles estavam cheios, sabe do quê? Não é da rua, não é da palavra, cheios de si. E eles não conseguiam ver a miséria que eles se encontravam. E Yeshua falou assim, vocês são filhos de Abraão e por isso estão dizendo que vocês não são escravos? Todo aquele que comete transgressão, pecado, é escravo do pecado. O pecado nos escraviza, nos aprisiona e nos faz distanciarmos da presença de Hashem. Então, a Torá entra aqui com essa expressão, né? Ou você pode escolher Abrahá ou pode escolher Aquelala, a bênção ou a maldição. Eu faço uma pergunta em nome de Hashem a vocês. Eis que Hashem hoje põe a bênção e a maldição. Vocês vão escolher o quê? Aquelalá ou vão escolher Abrahá? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que levantaria a mão e diria Abrahá. Mas não é tão simples assim, meus irmãos. Não é essa salvação que é passado aí no mundo.
onde que basta levantar a mão, aceitar o Senhor, que é pregado lá fora, e seus problemas acabaram. Não. Nós temos consciência que quando nós levantamos a mão, a bênção e a maldição, ela está posta. E as perseguições somente começarão. Agora é que vai vir a provação. Agora é que vai vir todas as dificuldades. E as dificuldades dentro do corpo de Yeshua, lá no mundo, e as dificuldades vão se aglomerando. Por quê? Você escolhe a vida. Mas escolher a bênção é escolher a vida, mas como se escolhe a bênção? Dando ouvido à voz de Hashem e praticando as coisas que estão escritas na Torá. Dando ouvido e praticando. Esta é a raiz da coisa, é a síntese da coisa, e este é o segredo de toda a Torá. Pôr em prática, não tem outra fórmula. Você pode se encher de sabedoria da Torá, mas você vai ser sempre um tolo, se você não for um praticante. Amém? No capítulo 11, ainda no verso 27, diz assim: a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Yahweh, vosso Elohim, que hoje vos mando. Então a bênção se você for obediente. E a maldição está logo no verso 28, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Yahweh, vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros Elohais que não conhecestes. O Eterno já sabia que o povo cairia futuramente na idolatria. Irmãos, a idolatria parece algo tão distante de nós, mas às vezes está bem próximo de nós. Vocês sabiam disso? O povo de Israel achava impossível que essas palavras eram palavras até sem sentido. Mas o mandamento o Eterno deu. E nós vamos ler agora, no capítulo 12, eu vou sintetizar para achar. No capítulo 12, no verso 1 ao 3, o Eterno, a primeira lei dada ao povo, uma vez introduzida em Canaã, era tirar os postes ídolos, tirar os altares, os bosques, onde se sacrificavam a deusa da fertilidade, a Astarte, chamado dentro da Torá de Astarote, né, que nós sabemos que é a estrela, a grande estrela, né, Ishtar, e vários, Eostre, ela tem vários nomes nas suas declinações, mas esta estrela sempre foi cultuada lá na terra de Canaã, e basicamente os seus cultos eram dados nos bosques, porque lá se faziam cultos de orgias, né, onde eles praticavam orgias sexuais em honra a essa deusa, essa ídola. Se você olhar no capítulo 12, versículo 1, diz assim: esses são os estatutos e juízos que tereis cuidados em cumprir na terra que vos deu o Yahweh, Elohim de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus Elohais, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Presta atenção. Derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus Elohais, e apagarei o seu nome daquele lugar. Baruch Hashem. Por que hoje esse ministério, nosso ministério Yeshua Rai, é um ministério zeloso com as coisas que se dizem respeito aos ídolos, concernente às coisas aos ídolos? Porque todo símbolo que não provém da Torá, nós extirpamos do nosso meio. Primeiro, que não vai nos edificar. Só pelo fato do Eterno não mandar, já não vai nos edificar. E ainda nós correremos um grande risco de estar usando um símbolo, um utensílio, advindo da idolatria. Aí tem pessoas que falam: hoje não tem problema, a Maguen Davi, não, é um símbolo nacional, é um símbolo de Israel. Eu não estou muito preocupado com Israel hoje, porque esse Israel atual há de ser purificado, porque se estivesse andando na Torá, nos caminhos do Eterno, não estava escrito que quando o Hashem voltar, dará um espírito para purificar suas transgressões. Nós temos que olhar para a Torá, não é verdade? Porque nós somos Israel, nós somos
filhos de Abraão. Então nós temos que olhar para onde? Para a Torá. Então nós temos esse cuidado, porque por causa desses utensílios, olha aqui o Eterno mandando quebrar os utensílios, que uma vez serviu de idolatria. Vocês sabem que uma das mitzvot, um dos mandamentos da Torá, que está relacionado com a idolatria, diz que nós não poderemos aproveitar nenhum ouro ou prata, algum utensílio que foi um dia usado na idolatria. Nós não podemos pegar um objeto que foi usado na idolatria, consagrar e usar aqui, jamais. É um dos mandamentos da Torá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a idolatria ela entra devagarzinho, sem você perceber. E aqui o Eterno manda quebrar os altares, queimar os bosques, os jardins e os outeiros em cima dos montes, porque lá se praticava toda sorte de imundície em honra a esses ídolos, a qual Israel teria que confrontar. E um detalhe, manda quebrar arrancar, destruir os postes ídolos. O que era um poste ídolo? Um obelisco, onde que na força de expressão é chamado de poste ídolo. Aquele mesmo obelisco que foi tirado do Egito e levado lá para a Praça de São Pedro, né? Lá no Vaticano, aquele obelisco em honra ao sol foi tirado do Egito e transportado para lá. Aquilo não foi construído lá, não. Então, o nome disso, pelas Escrituras, é poste ídolo. E capta toda a energia solar, além de ser símbolo do órgão genital masculino. Amém? Então, meus irmãos, na sua casa, onde você olhar, não adianta, você não vai entrar na casa do seu parente lá que tem um monte de idolatria, vai lá e vai quebrar, não. Porque a casa é dele. Israel só podia entrar e quebrar porque o Eterno estava dando a terra para eles. Mas na sua casa não admita tais coisas, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser julgado como um idólatra perante a face do Eterno. Então, primeira lei, após entrar, a qual? Destruir os altares. E esse ministério, Yeshua Hai, Baruch Hashem, tem trabalhado para destruir altares de Hassatã. Amém? A gente peneira as coisas na Torá e fica com as coisas que agrada realmente a rua do Eterno. Bom, no capítulo 12, no verso 5, a palavra do Eterno diz assim: mas o lugar que o Yahweh, vosso Elohim, escolher, todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Veja bem, meus irmãos, todo local, né, todas as tribos teriam que ir ao lugar que Hashem escolheu dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e ali buscareis o altar. Nos versículos posteriores, nós encontraremos a seguinte questão, que não deveria sacrificar em todo lugar. Muita gente não entende, o povo judeu ortodoxo ou ultra-ortodoxo. Por que eles não estão, então, sacrificando cordeiros? Porque não entendem a Torá. Não pode sacrificar a todo lugar, em qualquer lugar. Somente no lugar que o Eterno fez e escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Nós sabemos que esse lugar é o quê? É a Grécia, é o Brasil, é Portugal, é Roma? Jerusalém. Mais precisamente, Sion. O local que é o centro geográfico da terra, do mundo. Então, não poderiam sair matando cabritos e bodes, ovelhas em qualquer lugar. E isto destaca mais um ponto importante. Israel, mais uma vez, se distingue das outras nações. Vocês sabem por quê? Porque os povos idólatras, as 7 nações idólatras que ali habitavam, sacrificavam aos seus ídolos em todo local. Sabia disso, André? Sacrificava em todo lugar, matava, derramava-se sangue nos outeiros, nos montes, nas ruas, no quintal de casa, dentro de casa, e aquela terra estava toda poluída. Nós sabemos que o sangue contamina. Contamina ou não contamina?
Então o Eterno precisa pegar algo que contamina para purificar. Olha como o Eterno trabalha. Porque ao matar o animal e pegar o sangue e levar para dentro do templo, o que o sacerdote fazia? Contaminava. Contaminava. Porque o sangue contamina. Então, ao pegar o sangue de um animal morto e levar lá para dentro do santuário, tinha que contaminar o santuário para fazer a expiação. E o sangue, ele envelhece, tanto que contamina que nós não podemos ter contato com nossas mulheres em seus períodos menstruais. Não podemos. Porque o sangue dela nos contaminaria. Mas por que o sangue de bode era levado lá para dentro? Justamente para contaminar o local santo, para fazer a expiação. Então usava algo que contamina para purificar. E sabemos que aquelas 7 nações idólatras, eles sacrificavam, matavam em todo lugar, no quintal, na rua, nos outeiros, e o local estava todo contaminado. O Hashem, mais uma vez, destaca o quê? Que o povo de Israel é um povo separado, não deve imitar essas nações, e diz assim: ao lugar que ali eu escolher para habitar o meu nome, ali sacrificareis. Não sacrifiquem em todo o local, mas somente naquele lugar. Gente, por que Rassatã odeia o Monte Sião? Por que Rassatã odeia a casa do Eterno? Porque a casa do Eterno é a casa do tetragrama, a moradia do nome do Eterno. Amém? Aquele local era a moradia do nome do Eterno. Então, se levantar, se você for em Guiliana, você vai ver que a besta do Apocalipse, ela se levanta contra 3 coisas: contra o templo, contra o nome, e se levanta contra o quê? Contra os anjos e as potestades do céu. Então, Rassatã, 3 coisas ele quer se levantar: contra aqueles Melahim, os anjos que não o seguiram, ele tem ódio mortal. Contra o templo, porque é a moradia do nome do Eterno. E porque o Eterno não habita em templo feito por mãos de homem. Ele falou isso a escritura inteira. Então o templo não é a moradia do Hashem, é a moradia do nome do Hashem. Por quê? Porque os que invocam é que vão lá dentro e invocam o nome do Eterno. A gente tem que entender as escrituras. É moradia do nome do Eterno, porque ali é invocado o tetragrama, o nome, a própria essência do Criador. O Criador, ele não mora dentro do templo. O Criador, ele não mora dentro a gente tem um costume de falar: vamos lá na Carral. Está errado, Carral somos nós. Vamos lá na Beit, não é verdade? Vamos lá na casa de oração, porque a Carral é eu e você. Se amanhã nós não estivermos aqui, Hashem também possivelmente não ficará. Ele vai fazer o que aqui? Né? Então Hashem, ele vai estar sempre morando com o seu povo. Por isso que ele disse que ele queria habitar no meio do povo. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerá carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Eterno teu Elohim, que te dá em todas as vossas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como o corso e o veado. Aí o Adam estava meditando na Paraxá, ligou: Rocha, não estou entendendo. Pode me ensinar essa passagem? Sempre essa passagem gera dúvida, porque diz assim: o limpo e o imundo dela comerão. Aí você pensa: o Eterno está permitindo aqui comer coisas imundas? Não. Se você olhar o contexto, está falando aqui: o homem limpo e o homem imundo dela comerão. Como que se come da corça e do veado? 2 animais limpos para se comer. Então o Eterno falou assim: tanto o homem que está no momento limpo, puro, como o que estiver impuro, comerão sempre do que se come, como da corça e do veado. Ele dá dois exemplos de animais puros para se comer. Ou seja, porque isso poderia gerar um problema. Algo imundo caiu sobre mim, um corpo de um animal que morreu por si, o sangue, ou me contaminei com o sangue de alguém ou da minha esposa, enfim, comi algo sem saber, agora eu estou imundo até a tarde, que eu não deveria comer, comi. Agora eu poderia pensar: eu já estou imundo mesmo, então eu posso comer o torresminho, né?
Eu posso comer aqui o salaminho, já estou imundo mesmo, vou ficar imundo até a tarde, então vou comer. Não, o Eterno falou, ó, o limpo, o homem que se encontrar limpo e o homem que se encontrar impuro, delas comerão, como se come da coça do veado. Comer do quê? Do que era, segundo o desejo de todo o teu coração, matarás e comerás dentro das suas portas. Se você continuar lendo o contexto, o Eterno vai falar dos dízimos relacionados ao que? As 3 festas de peregrinação. O Eterno diz assim, não comerás dentro da tua porta. As primícias que eles deveriam levar nas peregrinações, não poderiam eles comer, né? Matar, não, só lá no Monte Sião, só lá depois que tiver entregue. Chegando de Jerusalém, poderia dar a festa. Aí, o Eterno diz aqui, eu não anotei, mas eu vou só falar para vocês de passagem, que o Eterno diz assim, tudo que desejar a tua alma, seja vinho, seja boi, seja ovelha, seja bebida forte. Veja bem, como é diferente do cristianismo, os ensinamentos da Torá. Pegava-se as premissas, levava-se para Jerusalém, chegava lá, tudo que desejava a alma dele, ele podia comprar. Era uma grande festa. Imagina Shimon pegando as primícias da temporal, né, de um trimestre, e levando para um local, o Hanok fazendo a mesma coisa, o Hillel, o Shem, o Yehudá, todos nós, chegando lá, a gente comprando essas coisas e dando uma festa. Tinha bebida forte, tinha vinho, e comia-se muita carne, tinha muito churrasco, né? Então, por que o Hashem não quer murmurantes no seu arraial? Hashem não precisa das tuas ofertas. Hashem quer que você usufrua do próprio dízimo das suas próprias ofertas. Hashem não quer um povo lá, murmurante, com a mão fechada. Não, leva e gasta com vocês mesmos. Dá lá os levitas e dá uma festa. E a festa não era pouca não, era milhares e milhares de pessoas festejando. Os hotéis lá ficavam estourados, né? Então, assim o povo se edificava com as coisas do Eterno, festejava e sacrificava ao Eterno. Então, meus irmãos, nós temos a consciência que o local de sacrifício somente existe um local que é o Monte Sião. Bom, a expressão quando usou aqui, o limpo e o imundo dela comerão como se come do coço do veado. A expressão imundo, né, usado ou impuro no hebraico foi tamê. Tamê quer dizer impuro no sentido religioso. Muitas vezes a pessoa está impura no sentido religioso, não é verdade? Então, a expressão foi usada tamê. Não poderia realmente estar falando aqui de animais, que você poderia comer do animal impuro, porque a expressão usada foi tamê, que só relaciona-se com impureza religiosa. Então aqui está falando que o homem tamê, o homem impuro, comeria também. E a expressão que o Hashem usou aqui do homem limpo foi tahor. Essa expressão tahor aparece 90 vezes na Taná para distinguir o que era considerado puro culturalmente. Amém? Todas as vezes que Hashem ele fala para não tocar nas impurezas desses ídolos, dessas nações, o que sempre usa essa expressão que é tahor, né, para não tocar nas coisas que culturalmente se tornava impuro de acordo com o julgamento da Torá. No versículo 16, diz assim, tão somente o sangue não comereis. Veja bem, gente, vamos analisar essa expressão no versículo 16, quando diz assim, no capítulo 12, versículo 16, tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Mais adiante ele vai dizer que este sangue é a vida. Lá na frente ele vai explicar porque é a vida.
então a gente não deve comer a vida. Eu gostaria de abrir uma lacuna aqui e jogar vocês lá para o capítulo 15 do livro de Atos. Eu não estou dando muitas oportunidades, meus irmãos, porque a paraxá já está bem espremida aqui, eu tenho muita coisa para falar, os irmãos me perdoem, tá? Só vamos seguindo aí a linha de raciocínio. Abra agora no capítulo de Atos, versículo 15. Atos capítulo 15, amém? A partir do verso 19. Gente, eu quero agora chamar a atenção de vocês para uma coisa. O judaísmo messiânico tem divulgado muito a ideia que eu vou passar para vocês aqui, que baseado em Atos capítulo 15, precisamente o verso 19, as coisas imundas, as coisas impuras, simplesmente, tão somente foi endereçada a Israel. Sendo gentil, você tem o livre-arbítrio, ou você tenha o aval de Hashem para comer coisas que Hashem chama de abomináveis. Baseado nesse capítulo que nós vamos ler, e nesse versículo. Eles baseiam toda uma doutrina e estão divulgando muito grandes líderes hoje, messiânicos, judeus messiânicos, rabinos e roshim, têm divulgado que o Shabat é somente para judeu, gentil da Kehilá pode guardar ou não, as carnes impuras simplesmente regra para judeu, gentil não. Mas hoje eu gostaria de prescrutar todo esse contexto com vocês, porque nós estamos lendo lá que o Eterno proibiu. Se o Eterno proibiu, como que agora ele liberou? Não é verdade? Então, vamos ler no capítulo 15, primeiro verso 19, e diz assim, capítulo 15, verso 19, estou esperando os irmãos acharem. Nós vamos estudar aqui sobre, eles baseiam isso aqui nas leis noéticas, que o Eterno deu algumas leis para Noé seguir, e agora os gentios precisam somente das leis noéticas. Chegam a falar que se um gentio praticar estas 4 coisas aqui, estabelecida, é o suficiente para se salvar. Isto é um erro mortal. Afirmar isso é um erro mortal, é levar as pessoas para a perdição. Então, vamos ler aqui, a partir do versículo 19, 15 e 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os goim, os gentios, que se convertem a Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, do que é sufocado e do sangue. Olha só, nós vamos parar no 19. Então eles pregam que para o gentio basta não praticar, só basta praticamente abster-se do sufocado, do animal que foi morto sufocado, do sangue, das abominações endereçadas aos ídolos e do adultério. Se você fizer isso como gentio, você já tem a salvação. Irmãos, vamos deixar a rua nos guiar e nos direcionar em toda a verdade. Se você pegar desde o primeiro versículo do capítulo 15, você vai descobrir a questão da coisa. O que levou toda o argumento que foi levado para o concílio de Jerusalém. Olha só no verso 1 do capítulo 15. Então, alguns que tinham descido a Yehudá, ensinavam assim os irmãos, se não cumprirem os preceitos humanos, se não ter retinamos aqui, não podeis salvarmos. Nas maiorias das traduções estão assim, se não passarem pela Brit Milá, se não passarem pela circuncisão carnal, jamais podeis se salvar. Olha que estava dizendo aqui, que alguns irmãos que moravam na Judéia, lá em Yehudá, foram lá a Antioquia, descer a Antioquia e levar esse ensinamento, que os gentios deveriam circuncidar-se. Então o contexto está trazendo para nós algo acerca da circuncisão, ou seja, obras relacionadas ao corpo
que tem o poder de te salvar ou não te salvar. O problema entre esses judeus e os gentios que estavam se convertendo era um problema de convivência. O que o gentio deve se fazer para, no mínimo, ser aceito dentro da comunidade. Então diz aqui, no versículo 2, que Barnabá e Shaul tiveram grandes contendas com esses irmãos que saíram lá de Judá e foram pregar essas doutrinas. E a congregação de Antioquia decidiu por bem enviar Shaul e Barnabá aos irmãos e anciãos de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, né, os talmidim que andaram com Yeshua, para debater esta questão. E o que acontece? Shaul e Barnabá foram pregando sobre várias cidades e de repente chega lá em Jerusalém. E eles foram muito bem recebidos. Aí começa o debate nessa grande assembleia sobre o assunto. Não era sobre ingestão, o assunto era se os gentios deviam se circuncidar ou não. Entenda. Então, no versículo diante, logo no verso 6, diz que quando Shaul e Barnabá começou a contar o que estava acontecendo, Quefa se levantou. Quefa se levantou e colocou o seu parecer. Versículo 6, Quefa diz assim: congregaram-se, pois, os emissários e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, houve contenda lá em Jerusalém também. Havendo grande contenda, levantou-se Quefa, Pedro, e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Elohim me elegeu dentre vós, para que os goim, os gentios, ouvissem da minha boca a palavra das boas novas e crescem. Aí ele vai falando: Elohim, que conhece os corações, lhe deu testemunho, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela emuná, pela fidelidade deles. Agora, pois, por que tentais a Elohim, pondo sobre eles a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela misericórdia do Senhor e Yeshua HaMashiach, como eles também. Aí diz no verso 12 que houve um grande silêncio quando Quefa falou essas coisas. Então toda a multidão se calou a escutar a Barnabá e a Shaul. Shaul e Barnabá começaram a falar de novo. E contaram quão grandes sinais e prodígios Elohim havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calados, tomou Jacove a palavra dizendo: homens e irmãos, ouve-me. O que aconteceu aqui? Shaul contou as maravilhas, houve silêncio de novo na congregação. Agora Jacove, conhecido como Tiago, se levantou e disse isso aqui, no versículo 14. Shimon relatou como primeiramente Elohim visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído. Lembrando a vocês, primeiro a palavra teria que ser levada aos gentios para depois o Eterno voltar e restabelecer o tabernáculo caído de David. Por isso diz que até que a plenitude dos gentios se complete, irmãos. E isso está se cumprindo em nossos dias. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas. Baruch Hashem, eu tenho que exaltar o nome do Eterno. E tomareis e tornarei a edificá-lo. Baruch Hashem, para que o restante dos homens busquem a Hashem e a Hu e todos os goim sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Hashem Yahu, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Elohim desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os goim, os gentios, que se convertem a Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da imoralidade sexual, do que é sufocado e do sangue.
Versículo 21, por que deveria escrever só essas 4 leis? Porque o versículo 21 ele diz, porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, a cada Shabat é lido nas sinagogas. Olha, não vamos perturbá-los. E esses irmãos, se você continuar lendo, falou assim, ó, eles saíram sem nossa autorização e foi transtornar a mente de vocês. E que foi cheio do Arua, usou a profecia. Eles têm que conhecer o nome. E a princípio, basta que eles se abstenham do sufocado, da prostituição, do sangue e das abominações dos ídolos. Sabe por quê? Porque se eu, Yehudim impuro, tocasse no Shem impuro, eu me tornaria impuro. Não diz que tudo que você tiver impuro tocar, impurificaria. Shaul estava falando sobre purificação, Jacó está falando aqui sobre purificação da carne. Aí eles pregam que hoje o gentil pode comer. Como que pode comer se das 4 leis principais, 3 está relacionada à ingestão? Como que o gentil pode comer porco, cabrito, urubu, se das 4 leis noéticas que foram usadas, 3 está relacionado com ingerir? Como que tudo agora está purificado para o gentil, se ele não pode tomar sangue, que ele vai se impurificar? Como que o gentil pode comer o porco, mas não pode comer algo da idolatria? Como que o gentil pode comer algo, não pode comer um porquinho e não pode comer do que foi sufocado? Ué, não é o que entra que contamina? Aí, o que ele está falando? A princípio, porque depois que eles entrarem, isso, meus irmãos, foi uma lei de convivência para que os Yehudim de lá recebessem-o sem medo de se contaminarem. E das 3 que é referente a comer, a 4ª é referente ao corpo, o adultério. E disse Shaul que todo pecado que se comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca em seu próprio corpo. Então o adúltero ia contaminar a congregação, o que comeu do sufocado ia contaminar a congregação, o que comeu sangue lá, bebeu sangue, ia contaminar, o que comeu das abominações dos ídolos ia se contaminar, ia gerar uma grande contenda. Aí no versículo 21 o que ele diz? Porque Moshe, desde os tempos antigos, tem em cada cidade, quem o pregue, e cada Shabat é lido nas sinagogas. Aí eu vou ensinar mais uma coisa a vocês. A comunidade messiânica na época adoravam o Eterno nos Shabat juntos, no pátio, no templo. Aí Jacó fala assim, olha, as demais coisas eles vão aprendendo em cada Shabat, o restante da lei de Moshe. Então, meus irmãos, não é de forma alguma uma brecha aqui para que gentios possam comer das coisas impuras ou imundas. Não é, meus irmãos. Aqui é o portal de entrada da Querrilá gentílica no meio da Querrilá judaica, para que não contaminasse os outros irmãos. O assunto, a contenda toda era a questão da Brit Milá. A questão não era se podia ou não podia comer. Aí eu fico pensando como que esses líderes, homens capacitados, homens de renome, homens aí consagrados, parece que não leem. Sabe por quê? Já pega a informação pronta de outro. O judaísmo messiânico tem ensinado que somente aos judeus de sangue devem se abster-se das coisas impuras. Para gentil isso não é impuro, você pode comer. E do Shabat somente Yehudim, né? Yehudi, somente judeu, deve guardar o Shabat, gentil guarda se quiser. Não é isso, meus irmãos, que a gente enxerga quando a gente prescruta toda a Escritura. Não é verdade? Então, o gentil chegou, primeiramente ensina a ele como manter o seu corpo purificado, para que não te contamine também. Entendeu? Para que ele não entrar na sua casa, toque e contamine tudo. Depois, a cada Shabat, tem aqui quem pregue Moshe. Não é isso que Jacob estava falando? Baruch Hashem, todo mundo entendeu o que está em questão aqui? Então nós temos que levantar nossa voz e pregar, irmãos, contra esses ensinamentos aí. O judaísmo messiânico em si, todos que eu conheço,
tem essa visão. Bom, deixa eu resumir então toda a questão. Todas as 4 leis são pecados relativos ao corpo. Seria impossível uma convivência com gentios sem, ao menos, esse ponto de partida. Ademais, os pontos da Torá seriam aprendidos por eles a cada sinagoga ao Shabat. No capítulo 13, versículo 1, eu ainda vou ressaltar só isto. Diz assim: quando Navi, profeta ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígios. Primeiro, falso profeta também faz sinais e faz prodígios, porque tem um espírito imundo que opera sobre suas vidas. Então não vão após qualquer espírito, né? E suceder, ou seja, aconteceu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros Elohais, que não conheceste, sirvamo-los. Não virás a palavras daquele Navi ou sonhador de sonhos, porquanto Yahweh vosso Elohim vos prova, para saber se amais o eterno vosso Elohim de todo o vosso coração, de toda a vossa nefesh, a vossa alma. Veja bem, pode acontecer de vir pessoas e sonhar sonhos, ter visões, e no final de tudo, você vai perceber se essa pessoa é do eterno pela mensagem que ela prega. Se ela te leva para a Torá ou se ela te tira da Torá. Mesmo que aconteça o prodígio, diz assim: e suceder o tal sinal, o prodígio de que te houver falado. Este, meu irmão, é um dos motivos que eu uso para julgar um falso profeta. Se ele vai me levar para a idolatria, se ele vai me tirar dos caminhos da Torá, se ele vai me apartar da voz do Eterno. Então, não se iludam pelos sinais que Hassatan faria, sinais e prodígios, até fogo cair do céu para, se possível, enganar os escolhidos. Então nós temos que prestar atenção na mensagem, melhor, no teor da mensagem, ao próprio sinal, ao sinal propriamente dito. Então, no verso 4, eu achei interessantíssimo que ele fala assim: após o Yahweh vosso Elohim, verso 3: não virás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o eterno vosso Elohim vos prova, para saber se amais o eterno vosso Elohim de todo o teu coração e de toda a vossa alma. O que é isso? O que o Eterno destacou aqui? Voltem lá para Deuteronômio Devarim, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. O que está falando lá? Ouve Israel, Yahu é nosso Elohim, Yahu é um. Não terás outros Elohais diante de mim. No versículo 5, vai falando, Shema diz assim: amareis o Yahu vosso Elohim de todo o teu coração, vamos? E de toda a tua alma. Então lá diz que nós só temos que ter o Eterno como único Elohim. E fazendo isso, nós vamos amá-lo com toda a nossa alma e nosso coração. O Eterno fala do falso profeta aqui e destaca a essência do Shema. E no verso 3: não virás a palavra daquele falso sonhador de sonhos, porquanto o Yahu vosso Elohim vos prova, para saber se amais o vosso Elohim de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Ou seja, para ver se você está com o Shema, se você é observador do Shema, que é o maior mandamento. Então a quebra do maior mandamento é seguir qualquer outro ser que não seja o Yahu, né? Agora, por que o Eterno salienta e ressalta, destaca aqui a essência do Shema? Por causa dos versículos posteriores. É pesado o que o Eterno manda fazer aqui, às vezes a gente não presta atenção. Primeiro ele destaca a essência do Shema, que é amar o Eterno verdadeiramente de todo o coração e toda a alma, e depois ele diz aqui, o que você tem que fazer. Você está preparado? Se você vivesse na época lá em Israel, você estaria preparado? Ele diz aqui, por um exemplo, no versículo 7, versículo 6 do capítulo 13: quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, e teu filho, e a filha, e a tua filha, ou a mulher do teu amor, a mulher que você ama de paixão, ou o teu amigo que te é como a tua alma, teu melhor amigo, dizendo-te em segredo, só para você:
Vamos e sirvamos a outros Elohais, que não conheceste, nem tu nem teu pai, dentre os Elohais dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, porque de uma outra extremidade da terra. Versículo 8, agora que vai pôr à prova se você é seguidor do Shema. O Shema Israel, ele está muito mais profundamente introduzido na Torá, e deve estar em nossos corações do que a gente possa imaginar. Mas não consentirá com ele. Ele quem? Ou a tua filha, ou teu filho, ou tua mãe, ou teu irmão, ou teu pai, ou a mulher que você ama de amores, ou seu melhor amigo. Não, verso 8, não consentirá com ele, nem ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Você tem que delatar. Quantas vezes chega um irmão e a gente vê que às vezes o conselho dele é mau, e a gente às vezes fica com pena, fica ocultando, sabe que ele está agindo imprudentemente, a gente oculta. Aqui diz para não ocultar, e o verso 9 é o mais pesado. Mas certamente o matarás, e a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Tua filha, olha pai, aqui, achei um ídolo aqui, vamos adorar, olha que bonitinho, vamos adorar. Falou filha, até a filha. O pai, por que ressaltou o Shema no verso 4? Para ver se o Eterno te prova, se você ama Ele de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aí você pega a sua filhinha que você ama, ou a mulher dos seus amores, porque tinha as concubinas. Aí, para não falar que é uma concubina, falou a mulher do teu amor, do teu seio, aquela que está no seu coração. Você vai pegar ela, vai levar lá nos seus, instigou a idolatria sobre a minha vida, tentou fazer com que eu abandonasse o Eterno e adorasse outro Elohim. Ao juiz vão, então pega a pedra lá, é verdade que você está falando? É verdade. Então você vai ser o primeiro. Se for mentira, o sangue vai recair sobre a sua cabeça. Aí o papai lá pega a pedrinha, né? E taca na testa da filha. Imaginou? Do filho querido. Para provar se ando na minha Torá ou não. Aí o Eterno mostra o porquê. Só um minutinho, Léo. Aí o Eterno mostra o porquê. Versículo 10. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Iahá, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Porque ele não é teu amigo. Se a pessoa te tira da presença do Hashem, ele não pode ser teu amigo. E no verso 11, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. A expressão amar o Eterno de toda a tua alma, foi usado no hebraico a expressão nefesh, que quer dizer desejo, todo o teu desejo. Toda vez que você lê lá, de toda a tua alma, traduz para o seu interior como de todo o teu desejo, porque a alma é vida, só tem desejos, sentimentos, de todo o teu sentimento, de toda a tua alma, de toda a tua vida. E a expressão de todo o teu coração foi usada a expressão em hebraico, levav, coração representando a própria mente do cidadão, o ser interior que pode ser discernido por Hashem. Então, amar o Hashem de todo o teu coração. Essa a palavra que foi usada, levav. Coração nós sabemos que é leve, né? A expressão levav vem trazer para você com todo o homem interior, né? Com toda a tua mente, coração no sentido de semente, e representa a sua intenção, a sua kavaná, que só Hashem consegue discernir. É o homem interior, né? Sendo exposto na presença do Eterno para que o sonde. Baruch Hashem.